Olá, que tal? Meu nome é Antônio Carlos e este é mais um vídeo do canal Numismática Sem Mitos. Hoje nós vamos falar de Pedro Álvares Cabral, ou se preferirem, Pedro Álvares Gouveia. Para nós começarmos a falar de Cabral, a gente tem que voltar até mais ou menos 770 depois de Cristo, quando há a invasão da Península Ibérica pelos mouros, pelos árabes, do norte da África. Essa invasão gera uma série de conflitos, uma série de brigas, e que vai se perpetuar até 1492. Em 1385, Portugal está sob o domínio da Espanha. Os reis de Espanha são os reis de Portugal. Espanha domina Portugal. Por uma série de motivos, isso aí a gente tem que explicar talvez em um outro vídeo. Porém, em 1385, há uma guerra que separa, uma batalha na verdade, que separa Portugal da Espanha, que é a Batalha de Aljubarrota. Nesta batalha, os camponeses de Portugal se revoltam contra o domínio da Espanha e fazem essa separação. Um desses camponeses é o trisavô de Cabral, que é Álvaro Gil Cabral. Álvaro Gil é um grande lutador, um grande batalhador nessa batalha de Aljubarrota e acaba por receber um título de nobreza do rei de Portugal, ficando assim como nobre, na região de Belmonte, onde é a cidade atual de Belmonte, em Portugal, na Serra da Estrela, onde ele ganha um castelo de Belmonte. O trisavô de Cabral, ele passa a ser um nobre português. Passado 30 anos, o avô e o bisavô de Cabral, o bisavô era Luís Álvares Cabral e o avô de Cabral era Fernão Cabral, eles vão para uma batalha para conquistar a cidade árabe de Ceuta. Ceuta é uma cidade árabe no Estreito de Gibraltar, hoje ela é da Espanha, mas na época ela era território do Marrocos ou do Maghreb. O avô e o bisavô de Cabral, eles foram os grandes líderes desta batalha que conquista a cidade de Ceuta. Já eram ricos, ficaram mais ricos ainda e estenderam o seu domínio lá em Belmonte, lá no castelo de Belmonte, estenderam o seu domínio da região da Serra da Estrela. Eram fidalgos lá. E por ser fidalgo, que quer dizer filho de algo, o pai de Cabral, que era Fernão Cabral, ele não seguiu o caminho dos pais. Ele simplesmente era um faz-nada. Ele nada fazia, só sabia gastar dinheiro, só sabia beber, só sabia se divertir. Por ser muito rico, frequentava a corte portuguesa. E então, o pai de Cabral era um bom vivant. Nada fez de extraordinário, ao contrário do seu bisavô, avô e trisavô lá, que eram pessoas de luta, pessoas de armas. O pai de Cabral não fazia muita coisa. Porém, ainda se casou com uma senhora muito rica também, ficando mais rico ainda, uma tal de Isabel Gouveia, da onde vem o nome de Cabral. Porque Cabral, na verdade, ele é o segundo filho do casamento entre o Fernão Cabral e a Isabel Gouveia. E ele, por questão de tradição hierárquica, eles têm essa tradição de pôr o primeiro nome de Cabral no primeiro filho e o nome da mãe no segundo filho. Não sei porquê, não sei aonde também Cabral passa a adotar o sobrenome do pai. Não sei também qual época. Essa pesquisa é muito vaga, não existe dados muito relevantes em relação a isso, quando ele passa a se assinar como Cabral. Pedro Álvares Gouveia era esse o nome de batismo dele. Cabral, Pedro Álvares Cabral, ele segue
na corte, ele segue sendo um cortesão, ele segue junto com os nobres portugueses, e que essa influência que ele tem junto à nobreza faz com que ele se case com Isabel de Castro. Isabel de Castro era neta de reis, tanto por parte de mãe como por parte de pai. Por parte de mãe, ela era neta de Dom Fernando de Portugal, e por parte de pai, ela era neta de Dom Henrique. Era também muito rica, não precisava dizer. E por viverem ali na corte, Cabral tinha um amplo caminho, assim, ampla convivência com os nobres da época. Ele era considerado também um nobre, né? Mas basicamente um fidalgo, mas ele vivia ali, tinha ampla circulação no caminho com os nobres, ali na conversa com os nobres. Nesse tempo, nessa época, Vasco da Gama, ele retorna da sua viagem às Índias, né, trazendo bastante especiarias, bastante seda, bastante coisa. Isso encanta os nobres portugueses. E o rei de Portugal, à época, ele manda formar a maior expedição já feita em Portugal. A expedição tinha 3 embarcações no total. Era a maior frota, já tinha sido construída, tinha sido formada na Europa daquele tempo. Formada de uma naveta, de 3 caravelas e 9 naus. Nessas embarcações, 1.500 homens estavam locados, né? Era atendido por 1.500 homens as 3 embarcações. E Cabral foi nomeado o chefe militar e chefe diplomático. Um detalhe que muito pouca gente sabe é que Cabral ele nunca esteve no mar. Ele não era um navegador. Nessa expedição foram chamados os melhores navegadores de Portugal. Todos os grandes pilotos de embarcações foram convocados. E Cabral era um chefe militar e diplomático daquilo. Ele não era navegador. E eles partem para as Índias. Porém, quando eles partem para as Índias, Vasco da Gama entrega a Cabral um guia, né, um rascunho, vamos dizer assim, dizendo que se ele navegasse a partir de um tal lugar mais para oeste, ele com certeza acharia terra. Haveria terra lá, que ele não precisaria navegar muito, que estaria encontrando terra mais a oeste. Então Cabral toma a seguinte decisão: ele não para nos Açores para abastecer as embarcações com água e comida, que seria o último ponto antes de cruzar o oceano, né, de norte a sul, Oceano Atlântico de norte a sul, e ele parte como prescrito por Vasco da Gama, mais a oeste, e ele acaba chegando no dia 22 de abril aqui no Brasil, onde se dá a tal descoberta do Brasil. Mas nada disso foi uma grande descoberta, porque, na verdade, Vasco da Gama já sabia que existia terra, ele já tinha avistado essa terra, só que, como ele tinha pouco suprimento, ele preferiu se dirigir ao sul da África do que vir para cá buscar essa terra, descobrir essa terra e chegar num lugar que talvez ele não tivesse suprimento. Porém, Cabral para aqui no Brasil, dia 22 de abril, aqui fica 10 dias, Pero Vaz de Caminha relata esses 10 dias com uma maestria imensa e faz com que isso seja muito bem detalhado, muito bem escrito, muito bem contado. 10 dias aqui, Cabral vaza para as Índias, né? A ideia dele é cruzar o Cabo da Boa Esperança e atingir as Índias. Porém, no dia 22 de maio, um mês depois de que ele chegou aqui no Brasil, ao cruzar o Cabo da Boa Esperança, há uma grande tempestade. O Cabo da Boa Esperança sempre foi temido pelos navegadores. Há uma grande tempestade e Cabral perde
5 embarcações e cerca de 300 homens morrem do Cabo da Boa Esperança. O que acontece? Cabral acaba por chegar na Índia no dia 13 de setembro de 1500. Ele chega num lugar chamado Calicut. Ele chega em Calicut e tenta estabelecer lá o que eles chamam de feitoria. E isso desagrada os árabes que estão por lá. Os árabes ficam bem descontentes, porque afinal o árabe ele vem da onde é a Síria, da Península Arábica, ele vem de toda a região norte por terra, e o português chega por mar, de navio, muito mais tranquilo. Isso representaria um grande desfalque comercial para os árabes. Então os árabes se juntam de Calicut, os árabes que estão em Calicut para fazer comércio, se juntam com alguns indianos, né, e atacam a frota de Cabral. No dia 16 de dezembro de 1500, acontece esse ataque. E nesse dia, durante o ataque, Pero Vaz de Caminha é morto. Cabral se revolta, Cabral ataca com canhões a cidade de Calicut, Goa e toda aquela região da Índia, onde há uma imensa destruição. Nesses ataques, Cabral fica apenas com 4 naus. Mesmo assim, ele consegue lotar as 4 naus de especiarias e seda e volta a Portugal. Voltando a Portugal, Cabral é mal recebido pelo rei de Portugal. Ele chega em Portugal com 4 navios dos 13 que ele partiu. Ele chega dia 22 de julho de 1501 com só 4 navios. Começa a correr em Portugal a boca pequena que Cabral era um azarado, Cabral era uma pessoa de azar. E todos esses relatos de datas, eles estão marcados e começa assim, correr a história que tinha muito 13 e muito 22. E eu não sei porquê, porque cargas d'água, os portugueses da época relacionam tanto o 13 quanto o 22 com azar e falam que Cabral é um azarado, que o problema dele de Cabral é azar. Mas, independente disso, o rei de Portugal, Dom Manuel, ele resolve fazer a Esquadra da Vingança. Cabral logo se prontifica, eu vou. O rei Dom Manuel fala, não, você não vai. Quem vai é o Vasco da Gama. E acontece um grande entreveiro entre o rei e Cabral. O rei acaba se irritando, acaba exilando Cabral nas terras da esposa dele, fazendo com que ele fique esquecido. Coloca Cabral como se fosse num ostracismo. Cabral é esquecido e o rei manda limpar o nome de Cabral da história de Portugal. Tamanha foi a briga que aconteceu e tamanho foi a perda. Porém, fica uma ressalva que não houve perda financeira, porque a expedição de Cabral, mesmo chegando apenas com 4 naus, ela teve um lucro de 800%. Mas a briga de Dom Manuel com Cabral foi tanta que ele foi exilado. Cabral morre em 1520 e Dom Manuel morre em 1521. E assim encerra essa primeira parte do vídeo. A próxima parte eu vou falar da numismática brasileira relacionada a Cabral. A série dos 400 anos do descobrimento do Brasil, que traz na maior moeda já feita, Pedro Álvares Cabral. E fazer com que fique em 2 vídeos bem explicativos. Obrigado.